Queridos pais do Senhor Jesus, os que podem, abra sua Bíblia, por favor, Salmo 100. No texto escolhido como base para a reflexão e tema desta linda festa, o Salmo 100, a partir do verso 1, diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Cultuai o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho que Ele pastoreia. Entrai pelas suas portas com ação de graças e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom. Seu amor dura para sempre, e sua fidelidade de geração em geração. Eu estou feliz por estar cultuando a Deus com vocês na comemoração de 70 anos das Assembleias de Deus, aqui neste local onde Jesus tem levantado uma igreja missionária. Em novembro, o pentecostalismo no Brasil completa 114 anos. E aqui vocês já completam 70. E eu estive meditando nesse texto e orando a Deus, pedindo iluminação do Espírito Santo para falar-lhes sobre este salmo e as características do verdadeiro pentecostalismo. Aqui temos pastores que o que eu tenho de vida, eles têm de ministério e de pregação. As jovens e adolescentes aqui, que talvez tenham pouco conhecimento do verdadeiro pentecostalismo. E o que esses homens já viram e ultimamente têm visto, gera neles um misto de emoção. Ao mesmo tempo em que se alegram ao perceberem que a obra de Jesus continua crescendo, eles também podem se entristecer quando se lembram do tipo de pregador que já ouviram, canções bíblicas e verdadeiramente pentecostais que já cantaram e escutaram. E quando fazem uma comparação com o tempo em que vivemos, assim como aconteceu em Ageu, capítulo de número 2, e Esdras, capítulo 4, quando os mais antigos viam os fundamentos da construção do novo templo, choravam se lembrando do que já tinham visto no passado. E quando esses se entristecem diante de Deus ou até expressam a sua tristeza, alguns mais novos que fazem parte da geração da qual eu também faço, podem não compreender por que tanta tristeza, por que esse perfil de mensagem, por que querer resgatar uma história para essa nova geração. É porque eles conhecem o verdadeiro pentecostalismo. E em honra ao que Deus tem feito com esta igreja, nesta cidade, eu quero, a partir do Salmo 100, lembrar aos que já se esqueceram e despertar a memória dos que estão deixando passar as verdadeiras experiências, as verdadeiras características pentecostais e ensinar você que é mais novo do que eu ou você que tem a mesma idade que eu, sobre algumas características no Salmo 100 que fazem parte do verdadeiro pentecostalismo. Este salmo é um convite missionário profético. Repito, o Salmo 100
é um convite missionário profético. É um convite para que o povo de Deus o adore. É missionário, pois ele diz que o louvor será entoado ao Senhor por todos os habitantes da terra, no versículo de número 1. E ele diz que apenas os que fazem parte do rebanho de Jesus, no verso 3, é que pode obedecer o verso 1, de celebrar ao Senhor com júbilo. Se os habitantes da terra vão cantar ao Senhor com júbilo, temos aqui então a igreja exercendo o seu papel missionário, pois há muitas nações que ainda não conhecem o Senhor. Só através da igreja é que elas conhecerão. Mas também o Salmo diz que os habitantes da terra devem cantar. Como cantarão aquele que eles não conhecem? Mas um dia todos conhecerão, e isso é profético, isso é escatológico, faz parte do estudo das últimas coisas. Dito isso, que estamos diante de um salmo que é um convite profético missionário. O que ele tem a ver com o pentecostalismo? Tudo. Até porque nós somos uma continuação da igreja primitiva. No Salmo 4, Atos 4, quando Pedro procura a igreja após prisão, a igreja, juntamente com o apóstolo Pedro, canta o Salmo 2. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14, que quem se reúne deve ter doutrina, revelação, salmo. Efésios capítulo 5, Paulo instrui a igreja que se reúne para cultuar, a cantar a Deus com salmos. E nesta comemoração de 70 anos, vocês se alegram diante de Deus com o Salmo 100, gratidão pelo que Jesus fez até aqui e continuará fazendo. Se nós somos pentecostais bíblicos, nós sabemos que os salmos foram inspirados por Deus. Estes salmos possuem desejos missionários. Nestes salmos há profecias. Nesses salmos, os atributos de Deus são apresentados diante da humanidade. Na Bíblia, nós temos alguns tipos de livros. Nós temos os livros históricos, onde Deus fala acerca do homem. Nós temos os livros proféticos, onde Deus fala com o homem. E temos o livro dos Salmos, onde os homens falam com Deus e sobre Deus. O que esse salmo tem a ver com o pentecostalismo está no verso 1. Celebrai ao Senhor com júbilo. Qualquer cantor que pentecostal é e vai cantar a Deus conosco, vai exortar-nos a levantar as mãos e glorificar ao Senhor. As canções que mais de 1000 vozes entoaram ao Senhor estavam sempre dizendo que o Senhor é grandioso, glorioso e digno de ser adorado. No pentecostalismo é inadmissível fazermos parte de uma reunião pentecostal e não despertarmos uns aos outros para louvor e glória do precioso nome de Jesus. É impossível ler o Salmo 100 e não se lembrar de nossas reuniões pentecostais. Celebrai ao Senhor com júbilo. E o que é o júbilo? Se não gritar em alta voz. E quem é o povo reconhecido, identificado como aquele povo que quando vai cantar, quando vai cultuar ou quando vai pregar, é o povo do grito. Em 1901, quando o pentecostalismo começa a se desenvolver na Rua Azusa, com William Seymour, um jornal de Los Angeles colocou na capa: povo barulhento que mistura brancos e negros.
pois o pentecostalismo destruiu nos cultos a segregação. Os outros cultos diziam: negro aqui não entra, só branco. O William Seymour, que era negro, não podia entrar na escola de Parham para estudar, ficava na sala, do lado de fora da sala, engraxando o sapato e escutando as doutrinas. Reunia os amigos e começava a pregar sobre o pentecostalismo. O fogo se alastrou, as pessoas começaram a vir para a reunião e eles oravam em alta voz, eles cantavam em alta voz. E qual é o povo que canta aquela canção escatológica, que depois do arrebatamento da igreja tem uma pergunta que os ímpios vão fazer: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Eu sei que os ímpios têm seus motivos para gritar, tem seu time de futebol, tem suas vitórias políticas, não sei quais são os seus motivos de gritos, mas o povo pentecostal é um povo salvo pela cruz, é um povo cheio do Espírito Santo, é um povo que prega Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o povo que não está nem aí para a doutrina antibíblica do cessacionismo. É o povo que diz: Jesus curou ontem, cura hoje e vai continuar curando amanhã. Eu estou pregando para um povo que ainda dá glória a Deus alto, independente da idade. Celebrai ao Senhor com júbilo. Em Lucas 17, 10 leprosos foram curados, mas vendo que tinha sido curado, voltou publicamente dando glória a Deus em alta voz no meio da rua. Se já tivesse o pentecostalismo, com certeza ele seria identificado como pentecostal, porque tem gente que diz: na minha igreja eu dou glória a Deus por dentro. Tudo bem por dentro, mas deixa eu te dar um recado por dentro, é que a boca fala do que o coração está cheio. E no coração de um verdadeiro pentecostal há muitos motivos para altas glorificações. A Bíblia diz em Atos 2, que é o texto que os pentecostais muito se identificam, pois para nós o que aconteceu em Atos 2 ainda acontece. A Bíblia diz em Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos quem? Os 120 do capítulo 1, reunidos no mesmo lugar, de repente. Porque o verdadeiro pentecostalismo não coloca Deus numa algema de sua própria agenda. De repente, é quando a gente menos imagina. A gente só ora e Ele trabalha quando Ele quiser. De repente veio do céu um som. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, que repousavam sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Aquelas novas línguas nunca foram por eles estudadas. O Espírito lhes capacitou a falar. E Atos 2 diz que a voz do cenáculo corria e as multidões se aproximavam. Um olhou para o outro e disse: eles estão falando na língua da minha nação. O outro disse: não, está falando na língua da minha nação. Alguém disse: o que é que eles estão falando nas línguas dos outros? E o texto diz que eles falavam das grandezas de Deus. Em alta voz, no cenáculo, a igreja falava das grandezas de Deus. Lucas 2,14, no nascimento de Jesus, na encarnação do Verbo, os anjos cantaram: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Novo Testamento se inicia com cânticos de júbilo. E como é que ele termina? Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, capítulo 19, a partir do versículo 1 diz: depois destas coisas,
ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, a salvação, a glória, a honra, o poder pertencem somente ao Senhor nosso Deus. No verso 6, João diz: eu ouvi como que uma voz de grande multidão, e como que voz de muitas águas, e com voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, o Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhe glória, pois vindas são as bodas do Cordeiro e a noiva já está preparada. Oh, glória a Deus! Cantai ao Senhor, celebrai ao Senhor com júbilo. Segundo lugar, o Salmo 100 é um salmo de características pentecostais, por causa do verso 2: servi ao Senhor com alegria. Servi ao Senhor com alegria. Patrões, empresários, que tipo de empregados vocês desejam ter? Entristecidos, semblantes fechados, ou gente alegre? Não, pastor, eu quero gente alegre para representar meu trabalho, para representar a minha empresa. Somos servos de um Senhor feliz. Já foi dito aqui sobre Caim em Gênesis 4. Caim estava no culto, se compara com o irmão Abel, e o semblante caiu. Quando Jeová vem a Caim, a primeira pergunta é: por que tu está de cara triste? Por que na hora do culto tu deixou seu semblante cair, rapaz? O meu Deus é um Deus feliz. 1 Timóteo 1,11, Paulo disse que o nosso Deus é bendito. Sofonias 3,17 diz que o nosso Deus é bendito. Deuteronômio 39, Moisés diz que nosso Deus é bendito. Isaías 62 e 65, Isaías diz que o nosso Deus é bendito. E Jeremias 32, 41 diz que o nosso Deus é bendito. E o autor pentecostal Maem Pirma diz que um dos significados de bendito, referindo a Deus, é aquele que possui alegria e felicidade sobrenatural. Esses textos estão dizendo que o nosso Deus é feliz, é alegre. Sendo o nosso Deus alegre, um Deus feliz, deseja ter adoradores felizes. E a alegria divina é um tônico espiritual para os que servem a Deus. Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a nossa força. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 11, olha o que Paulo escreveu: não sejais vagarosos no cuidado. Se tu é pentecostal mesmo, se tu é crente de verdade, para com esse negócio, deixa para depois. Para com esse tipo de reclamação. Para que tudo isso? É porque não é para tu. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Jesus não quer servos murmuradores. Se você está servindo, está trabalhando, mas toda hora reclama, toda hora se compara, toda hora pergunta por que ninguém faz, por que ninguém ajuda, dê uma pause, vá refletir sobre seu chamado, vá refletir sobre ministério,
senta, entra no seu quarto, vai para a caverna, se recolha como águia, porque um Deus feliz quer servos felizes, um Deus alegre quer servos alegres. Eu provo na Bíblia, Lucas capítulo 15, o pastor achou a ovelha, e quando encontrou a ovelha, Jesus disse, colocou no ombro, feliz. A mulher perdeu a dracma, quando achou a dracma, chamou as amigas e disse, alegrai-vos comigo. E o pai do filho que vazou, deixou voltar, e quando o filho voltou, à distância o pai o viu, correu até ele, o abraçou, o beijou, e disse, matai o novilho cevado. Para quê, patrão? Para que nos alegremos e nos regozijemos, porque este meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Meu Deus do céu, eu não dou conta. Se eu estiver numa igreja reformada, eu fico de boa, protocolo não se muda, se adapta. Se eu estou pregando numa igreja batista, tudo bem, mas se eu estou num culto pentecostal, chega na hora do apelo, a pessoa vai vir aceitar Jesus, crente de cara fechada, crente mascando chiclete, crente postando fotinha com linguinha para fora. Olha para o texto, o pai se alegra quando o filho volta, a mulher da dracma se alegra quando é encontrada, o pastor se alegra quando acha a ovelha. E deixa eu lhe dizer algo, às vezes a gente pensa que é só os anjos que se alegram, mas não é. Lucas 15, 7, Jesus disse, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Como que tu é pentecostal e reconhece que Jesus te salvou pela graça e não consegue vibrar, jubilar, se alegrar quando alguém confessa a Cristo como único Senhor e Salvador? Se o próprio Jesus disse que o céu se alegra, pastor, mas é só o céu? Não. Versículo 10, e o contexto explica, assim vos digo, há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu vou repetir porque eu quero toda a igreja aqui na arquibancada e púlpito, se possível, repetir. Há alegria diante dos anjos de Deus. No 3 vocês falam, há alegria diante dos anjos de Deus. 3. Dos anjos de Deus. Aí eu pergunto para quem está ligado, quem é que está diante dos anjos? Olha o texto, ó, pegou. A alegria diante dos anjos, não é alegria nos anjos. A alegria dos anjos está no versículo 7. Mas no versículo 10 é alegria diante dos anjos. Quem é que está diante dos anjos, senão o próprio Deus, assentado no trono de glória? Eu estou lhe dizendo que no dia que tu se entregou para Ele, no dia que tu voltou para Ele, sabe quem vibrou no trono? Sabe quem se alegrou no trono? Foi aquele que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se alegre, porque seu Deus é feliz. E Jesus está dizendo a alguém aqui, não desista da obra, não desista de Jesus, não desista do ministério por causa das batalhas. Ah, pastor, é muita angústia, é muita deslealdade, é muita traição. Fica com Jesus. É melhor ser Jesus traído do que ser Judas que trai. Fica com Jesus. A tristeza daqui é melhor do que a alegria de lá. Eu repito,
repito, a tristeza daqui é melhor do que a alegria de lá. A alegria lá do mundo é passageira, e quando a trombeta tocar, vai se transformar em tristeza eterna. A tristeza daqui é passageira, mas depois do encontro no tribunal de Cristo, recebermos o galardão, toda a tristeza será transformada em alegria e estaremos para sempre com o Senhor. Alguém tem um aleluia alegre para dar? A minha esquerda tem pentecostal, a minha direita tem pentecostais que servem ao Senhor com alegria. Pastor, eu entrei na faculdade, agora eu me descobri, fiquei triste porque eu perdi a fé. Mentira, você nunca teve. Pastor, eu estou abatido porque ninguém veio visitar eu. João estava preso e Jesus não foi visitar João, e ele ainda continua sendo uma voz, um profeta. Jesus está dizendo a alguém: amadureça, cresça, pentecostal. Igreja não é berçário, Jesus não é babá e você não é bebê. Amadureça na fé, sirva ao Senhor com alegria. Pastor, mas eu estou cansado. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia. Pastor, mas eu estou me sentindo frio. Irmão, agora está um debate. Não tem como ter avivamento. E eu pergunto por quê? Porque nós estamos nos últimos tempos, e o que a Bíblia diz sobre os últimos dias é só frieza, frieza, frieza. Concordo? Jesus disse em Mateus 24, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Paulo disse que nos últimos dias teríamos tempos trabalhosos. João escreveu que nos últimos dias teríamos anticristos, no plural, no meio de nós. Então pronto, pastor, estamos nos últimos tempos, é só frieza, frieza, frieza. Crente frio é cumprimento da palavra, mas não é só isso que a palavra diz. Joel 2 e Atos 2, e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, ou seja, todas as classes, homens e mulheres, formados e analfabetos, adultos e crianças. Vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Jesus não aposenta crente. Jesus não aposenta crente. O que é que o diabo faz? Usa. Quando está fraco, quebrado, joga fora. Jesus não. Usa, e quando está quebrado, ele renova e enche de novo. A glória da última casa será maior do que a primeira. Eu creio no que eu estou pregando aqui. Celebrai ao Senhor com júbilo. A gente dá glória a Deus alto, a gente canta alto, e os incomodados que se mudem. Cultuai, servir ao Senhor com alegria. O nosso serviço é sempre com alegria. Sabei que o Senhor é Deus. Sabei que o Senhor é Deus. Está me preocupando a cristologia de algumas igrejas que tem se disseminado na internet. E como muitos crentes já não querem ler Bíblia, fica viciado só em corte de TikTok, podcast, Instagram e Facebook, YouTube. Fica aí colocando em xeque a sua cristologia. A gente precisa ter cuidado. Sabei que o Senhor é Deus. Primeiro, o Salmo está dizendo que o nosso Deus é Senhor, presente em todo lugar. Segundo lugar, o nosso Senhor é Deus, digno de adoração. Mas na nova aliança, o mesmo termo usado para o Pai na antiga aliança é também aplicada no Filho unigênito, que é Cristo, Senhor e Deus. E por causa da disseminação das falsas teologias,
Nas redes sociais, repito, nossa cristologia tem sido atacada. E a gente precisa resgatar essa verdadeira cristologia, onde biblicamente se reconhece que o nosso Senhor Jesus é Deus. Adorai aquele que é Senhor e Deus. Eu digo isso porque quando você abre a Bíblia em Gênesis capítulo 1, criou Deus, o Deus acima de tudo e todos, chamado de Deus. Quando você chega em Gênesis 2, que é onde o Deus transcendente se torna imanente, ele desce, forma o jardim, forma o ambiente, para depois formar o homem e colocar dentro do jardim. Perceba que agora ele é chamado de Senhor Deus. Gênesis 1, Deus. Gênesis 2, Senhor Deus. Mas quando você chega no capítulo 3, tem o diálogo da serpente com a irmã Eva. E no diálogo da serpente com Eva, se tem o termo Deus, mas se anula a palavra Senhor. Pois a proposta da serpente é fazer de Adão um senhor. É tu que vai mandar agora, pois tu se assemelhará a Deus. Subindo você ao nível de Deus, ele deixa de ser senhor e você deixa de ser servo. Então ele continua sendo Deus, mas é você quem manda e faz o que quer. E agora tu és Deus. Agora, meu irmão, se anula o senhorio no diálogo da serpente com Eva. Só em Cristo que isso é resgatado. Como? Olha como é a graça. Se num jardim, ambiente perfeito, a serpente na conversa com Eva, e Eva responde também, não usando o termo Senhor Deus de Gênesis 2, ela se submete ao plano da serpente de anular o senhorio divino e deixar apenas o termo Deus. Mas veja como a graça em Cristo trabalha. Quem resgata esse título para o nosso Senhor? Alguém que quando Jesus apareceu pós-ressurreição, na primeira vez, ele não estava. Os discípulos o encontraram e disseram, o Senhor apareceu para nós, nós o vimos. E ele disse, eu só creio se eu vir, enquanto eu não enxergá-lo, eu não crerei. Se eu tocá-lo, crerei. Se não tocá-lo, não crerei. E aí, tem um culto 7 dias depois. Jesus aparece no culto, atrás de quem? É só lembrar. Jesus chega lá, a primeira coisa que Jesus diz é, Pai seja convosco. Ele aparece do nada, numa casa trancada, dizendo, Pai seja convosco. Ele precisava dizer aquilo, todo mundo assustou. Mas a segunda coisa que ele diz é em direção ao Tom. O Tomé olhou para Tomé e disse, toca aqui, pega aqui. Você só vai crer se ver, se tocar, pode tocar. Tomé caiu de joelho e disse, Senhor meu e Deus meu. Aquilo que foi anulado lá no jardim é resgatado com as feridas de Cristo por alguém que já estava deixando de crer. E o que Jesus disse ao irmão Tom? Só porque viu, você está crendo? Bem-aventurado os que não viram, mas creram. Aleluia. E tu sabe o que é bem-aventurado? Mais que feliz. Sabei que o Senhor é Deus. Que coisa maravilhosa. O Salmo não apenas mostra as características do verdadeiro pentecostalismo, mas também corrige. Porque tem pentecostal que não gosta de ler a Bíblia. Tem pentecostal que se reúne no culto e diz, fala profeta, deixa Deus te usar, vaso. Qual é a revelação de hoje? Já recebi ligação para pregar e o cabra disse que lá não precisava pregar tanta Bíblia. Era só fazer movimento que o fogo pegava. Aquele negócio de pegar na mão, pega na bochecha, pisa no pé do irmão e fala para um e fala para outro. Porque aqui, pastor, é fogo puro. E eu tive que perguntar, meu irmão, que fogo é esse? Pois a Bíblia diz que é a palavra que despede labaredas de fogo. Sim, o Salmo 100 também nos corrige. Sabei que o Senhor é Deus. Você precisa estudar, sim, teologia, tratado sobre Deus.
doutrina sobre o ser de Deus. O Senhor é Deus. Se submeta às Escrituras e conheça o seu Deus. Agora olha que coisa linda. O Salmo 100 nos corrige. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cântico. Ele está dizendo: equilibre a música bonita com serviço feliz. O pentecostalismo precisa desse equilíbrio. Tem gente que canta muito, mas não serve. Tem gente que dá muito glória a Deus alto, mas não trabalha, só dá trabalho. E quando some e ninguém sente falta, vai para o Facebook murmurar, porque ninguém sentiu sua falta. Mas é claro que ninguém vai sentir sua falta. Você não faz nada, quem não faz nada só dá trabalho. E quando some, gera um alívio para a igreja local, porque é um crente que só suga. Ah, meu irmão, estamos empolgados com muita aparência, mas o texto está dizendo: cante, mas sirva. Porque nem só de dó, ré, mi vive a adoração. Jesus está em busca de servos. Nossas igrejas estão precisando de servos. Eu, como pregador, sei que tem muita gente aí que prega, está escutando, não sei se está fazendo live. Aí se tiver alguém na live escutando, me escute, porque meu pastor me corrigiu. E eu não vou guardar o puxão de orelha só para mim. Vou passar para vocês, que a gente apanha junto. Há uns 10 anos atrás, eu tinha prazer de postar 30 dias de agenda. Aí o pastor disse: tu não congrega não, rapaz. Eu disse: congrego. Ele disse: então posta o dia que tu vai estar na igreja. Eu disse: pastor, não vou estar não. Vou estar o mês todo fora. Ele disse: eu vou orar para Jesus cancelar suas agendas tudo. Então cancele os compromissos que você tem nos dias que você deve estar na igreja, que você é co-pastor. Falei: tá bom. E ali fui gerando esses cancelamentos. E nós, pregadores, precisamos vigiar. Como é que tu posta 30 dias de agenda? Nenhum dia serve na sua igreja. Como é que tu posta 30 dias de agenda sem cear? Como que se você não ceia, você não tem comunhão com o corpo de Cristo? Sem cear, você não tem comunhão com Cristo. Se não tem comunhão com o corpo, como que você pode servir a um corpo que com ele você não tem comunhão? Você é um corpo estranho nessa igreja. Tu está sendo um instrumento de Satanás onde você for, se você não é uma bênção na sua igreja local. Não adianta você ser uma bênção para o mundo, se você não é uma bênção servindo a sua igreja local. Onde você ceia, onde você congrega. Tem itinerante virando Satanás. Eles chegam para pregar e o pastor pergunta: e aí, de onde você congrega? Sei não, eu vim de rodear a terra e passear por ela. Onde me receber, eu congrego. Não tem um ponto geográfico, não tem um líder que tem autoridade sobre ele. Servir e cantar, servir e cantar. A sua igreja, independente de sua formação, conta contigo, precisa de ti. Eu estou achando bonitinho esses crentes de Instagram. Ó Senhor, tem misericórdia do Nepal. Ó Senhor, tem misericórdia da Ucrânia. Ó Senhor, tem misericórdia dos Estados Unidos. Que bonitinho, mas você tem a mesma preocupação com sua igreja local? O seu pastor está dormindo? Como estão os compromissos de sua igreja local? Crente de Instagram, net crente, web crente, amadurece. Gálatas capítulo 6, fazei o bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé. Alguém está entendendo essa palavra? Servir ao Senhor com alegria. Equilibre o cântico de aleluia, o ensaio para cantar bem bonitinho. Equilibre esse cântico que vem com profissionalismo, vem com a arte musical, com o serviço local. Em último lugar, o Salmo 100 tem nele as características do pentecostalismo, pois o texto diz: todos os moradores da terra. Aí eu pergunto: como que no contexto cultural apenas Israel? Sim, Deus sempre se manifestava dando lampejos da sua presença em alguns ambientes fora de Israel, mas o natural era Israel seu centro cultico. As nações vinham de longe
Salomão, na inauguração do templo, segundo Crônicas 7, ele diz: ó Deus, escuta a oração do estrangeiro que se fizer nessa casa. Levítico 18 e 19 estabelece as ordens de como Israel deveria tratar com humanidade os estrangeiros. Lembra do Salmo 126? As nações cantando: grandes coisas fez o Senhor por eles, porque as nações de longe prestavam atenção no que acontecia em Israel. Lembra do Salmo 122? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. As nações vindo. No Salmo 100, o salmista profeta diz: toda a terra louve ao Senhor. Então ele via as nações da terra representadas pelos gentios, como em 1 Reis 10, a rainha de Sabá vem visitar Salomão e conhece o Deus de Salomão. Através de representantes de nações vindo a Jerusalém, eles tinham uma noção do verdadeiro Deus. Mas isso é profético e escatológico, assim como o Salmo 150, que a gente tanto canta. Diz no verso 1, louvai a Deus no seu santuário. Ele está falando sobre Jerusalém. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Ele está dizendo: quem está nas alturas, os seres e as aves, cantem. Louvai pelos seus atos poderosos e pela excelência do seu poder. No verso 3, ele nos manda cantar com instrumentos, com trombetas, saltérios e harpas. No verso 4, cultural. Louvai-o com danças. Tem uns machos cantando, dançando com as danças aí, que é coisa de mulher. Vigia, varão. Isso aqui é cultural. Cantai e louvai com tamborins. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Se exige beleza no cântico ao Senhor. Louvai-o com símbolos sonoros e retumbantes. Instrumentos de som com alcance menor e de alcance maior. Aí diz o verso 6, todo ser que respira, louve ao Senhor. A gente pega esse verso, todo ser que respira, louve ao Senhor. Quem está me entendendo? E aí a gente se empolga quando ímpios, nos seus shows, cantou lá sobre prostituição, cantou um monte de miserabilidade, destruição de família, traição, droga, cachaçada, violência. Aí do nada, bora dar 5 minutinhos aqui para Jesus. Aí para o show e começam a cantar uma musiquinha gospel. E aí, o que me entristece é que os crentes pega esse corte, não sei se estava assistindo, aí faz uma gravação de tela, pega o corte, vai lá no seu Instagram e põe fulano de tal adorando Jesus. Tá certo isso, irmão? Um show de 3, 4 horas cantando para Satanás. Aí em 2 minutos lembra de uma musiquinha gospel para ter o like desses falsos crentes que se dizem crentes, mas não são. Tu diz que está adorando. Aí eu falo algo como isso aqui. Se tiver na live, pode procurar o comentário. Já vai ter net crente aí. Mas está escrito, pastor, todo ser que respira louve ao Senhor. Pois é, mas esse é um salmo escatológico e profético. Por quê? Ímpio não adora. Adoração é coisa de crente. Mas pastor, está escrito: celebrai todos os moradores da terra. Ok, mas o verso 3 está assim, ó: somos seu povo e ovelhas do seu pasto. Só pode adorar de verdade quem é ovelha de Jesus. Ímpio pode cantar, mas só crente adora. A Bíblia diz: fica bem ao servo do Senhor louvar. Aqueles que o temem o louvam. Em João 4, Jesus disse que a adoração é em espírito e em verdade. Por que a adoração é em espírito? Porque ela resulta
desfruta da ação do Espírito no espírito do crente. E por que em verdade? Porque é baseada nas Escrituras Sagradas. Ímpio não tem a ação do Espírito no seu espírito. Ímpio não tem a palavra guardada no coração. Logo, ímpio não adora. E o pior é quando esses que nos seus shows cantava 3 minutos para Jesus morre, tu faz uma montagem do defunto com a asinha e a auréola na cabeça indo para a glória. Não vai não, irmão. Do jeito que morreu, vai ressuscitar no dia do juízo final para ser lançado no lago de fogo se morreu sem Jesus. Depois da morte segue-se o juízo. Com o mesmo caráter que morreu, ressuscitará. Morte não santifica ninguém, não canoniza ninguém. Quem santifica é a pessoa do Espírito Santo. A cada dia que passa, matando nossa carne, enchendo-nos da palavra e tornando-nos semelhantes a Cristo. Agora, se o Salmo 150, verso 6 e o Salmo 100 diz que todo ser que respira vai louvar, isso é escatológico. E o Salmo 100 diz: todos os moradores da terra cantem. Cantem. Olhe para mim que eu encerro, já fechei a Bíblia. Então não adianta eu continuar pregando com Bíblia fechada. Agora imagine o céu olhando para os moradores da terra e dizendo: cantem ao Senhor. Aí eles: quem é esse Senhor? E como é que eu vou cantar? Nesse mesmo momento, para quem o céu vai olhar? Como crerão naquele de que nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E como ser enviado se tu não tem vontade de evangelizar? Quantos dentre nós, olha outra frasezinha bonitinha de Face: eu congrego longe de casa, porque as igrejas perto da minha casa estão longe da Bíblia. Então eu prefiro congregar longe de casa numa igreja perto da Bíblia do que congregar perto de casa numa igreja longe da Bíblia. Que bonitinho! Então você congrega longe de casa porque lá naquela igreja tem Bíblia. Sim, pastor, mas tu atravessa a rua para falar de Jesus pro vizinho? Como que os moradores da terra vão cantar se os metros quadrados que evangelizamos é no local da nossa congregação? Temos a facilidade das redes sociais, e quando eu chego nas redes sociais de adolescentes e jovens que se dizem pentecostais, o que é que tem lá? Quando através de uma postagem, no mesmo momento, você pode alcançar milhares e milhares de pessoas. Tem gente evangelizando e você criticando. Tem gente pregando com simplicidade e o teólogo de net ou teólogo de gabinete só fica analisando e criticando. Eu me lembro de Moody, que ganhou 1 milhão de almas, e Moody passava na rua. Alguém disse: Moody, eu não gosto do jeito que você prega. E Moody disse: e você prega? A pessoa disse: claro que não. Aí Moody disse: eu prefiro o meu jeito de fazer do que seu jeito de não fazer. Irmão, pentecostalismo é assim. A gente não vira teólogo formado, reverendo, pastor presidente para começar a pregar. No pentecostalismo clássico, quem aceitou Jesus no domingo, na segunda já está dizendo: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Eu estou pregando a pentecostais, irmão, e no pentecostalismo, empoderamento do Espírito é para pregar. Empoderamento do Espírito é para evangelizar.
evangelizar, ele anula a timidez, ele arranca essa vergonha, ele tira essa necessidade de aplausos e aprovações. E se você tiver amor por Jesus, você vai ter amor por almas. Todos os moradores da terra um dia vão cantar. Por quê? Porque uma igreja missionária vai alcançar muitas nações. E eu pergunto, se você não puder responder, não responda, mas se puder e souber, responda. Qual é o ramo do cristianismo que mais forma e envia missionários? Assembleia de Deus. Qual é o ramo do cristianismo que mais forma e envia missionários? Pentecostais. Pastor Augusto Nicodemos, presbiteriano, sensacionista, diferente de muito teólogo de net, disse: o pentecostalismo é o maior movimento missionário dos últimos tempos. E nós precisamos resgatar a nossa identidade. Mas os moradores da terra vão cultuar, pois a Bíblia promete que eles vão cultuar. Isso está no desejo de Deus, expresso em Filipenses 2, a partir do 8, quando Paulo disse: achado na forma de homem, humilhou-se, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, mas Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse desejo está na visão de João, Apocalipse 5, a partir do versículo 13. Só quem é pentecostal vai se alegrar com esse texto. João disse: ouvi toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra. Também vi toda criatura no mar, todas as coisas no mar, dizendo ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro seja dada ações de graças, honra e glória para todos sempre. Um dia toda a terra vai cantar para um só Senhor. Alguém crê nessa palavra que eu estou pregando? Esse desejo também está no canto dos anjos. Em Isaías capítulo 6, Isaías teve uma visão e ele registrou: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo, a casa se encheu de fumaça, as colunas tremiam. Vi serafins que voavam ao redor dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Como é que eles terminam? Toda, para de graça, irmão, toda está cheia da sua glória. O que é que os anjos estavam vendo? Eles estavam vendo a vinda de Cristo em glória, seu reino estabelecido, e todas as nações reconhecendo que só há um Deus. Eu não posso encerrar sem falar o que eu anotei para falar. Desculpa, não é para te ofender. Se você se sentir ofendido pela sua falsa teologia e falsa religião, mas esse salmo é para honrar o Senhor, e minha pregação é para honrar o Senhor, e os pentecostais e qualquer crente de qualquer igreja que estão aqui é para honrar o Senhor. Nós não adoramos Buda. Por quê? Porque ele não é Deus, só o nosso Senhor é Deus. O budismo vê Jesus como um homem iluminado, mas não, Jesus disse: eu sou a luz do mundo.
Nós não adoramos Miguel. Por quê? Porque Miguel não é Deus. O adventismo nivela Miguel e Jesus, afirmando que ambos são a mesma pessoa. Mas em Daniel 10:13 diz que Miguel é um dos primeiros. Jesus não é um dos primeiros. Ele disse a João: eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que estou vivo. Pelos séculos dos séculos, quem pode adorar o unigênito? Não tem ninguém como ele. Não adoramos Maria, porque Maria não é deusa. O catolicismo não nega a divindade de Jesus, mas eleva Maria a deusa e a intercessora. Ela mesmo disse, Lucas 1:31 e 48, sou serva, sou serva. Ela se chamou de serva. E Jesus é Deus que se fez servo, mas é Deus, sempre Deus. 1 Timóteo, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Vou perguntar aos pentecostais, eu vou testar a sua cristologia. Jesus é Deus? Se Ele é Deus, me dê um sinal de que Ele é Deus. Ele é Deus. Aleluia, 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 aleluia. Miguel é criatura, Jesus é criador, Maria é criatura. A Senhora merece respeito, mas só o Senhor merece adoração. Ele é digno de honra, de glória, de louvor. Ele é o Todo-Poderoso. Celebrai a Jesus, servi a Jesus, entrai diante dele com cânticos. Só quem é ovelha do pasto dele